Amados irmãos e irmãs, no século IV viveu um servo do Senhor chamado Agostinho de Hipona. Certa vez ele disse que há um teste do nosso amor por Cristo. E creio que enquanto estudamos a respeito desses eventos críticos na vida de nosso Senhor, entender o que ele quis dizer com esse teste do amor seria para nós importante. Ele disse assim: se nosso Senhor se apresentasse hoje a nós e dissesse que realizaria em um único ato todos os desejos do nosso coração, em um só momento, com uma única condição, nós nunca mais veríamos o seu rosto. Então Agostinho disse: aquele tremor interior que nós sentirmos diante dessa sugestão do Senhor é a exata medida do nosso amor por Ele. Que o Senhor continue, por sua graça, usando esses tempos de meditação, não para que tenhamos informações bíblicas sobre essa gloriosa vida, mas que os céus se abram sobre nós. E nós também possamos ver algo mais das belezas, da formosura do Filho de Deus e do Filho do homem, o nosso Senhor Jesus. Então, com esse sentimento em nossos corações, vamos orar uma vez mais juntos. Querido Pai Celestial, o que somos nós reunidos nessa noite? E qual é a tua expectativa com relação a nós? Sabemos, querido Pai, do desejo de teu coração de nos mostrar algo mais do significado que tem para ti teu Filho. Ajuda-nos assim, socorre-nos. Carecemos que o Senhor supere as nossas debilidades, nossa incompreensão, nossa obtusidade, nossa fraqueza espiritual, e conceda-nos espírito de revelação para que possamos ver algo mais das belezas do teu Filho. Por tua misericórdia, estende tua mão fiel sobre nós nesse tempo de comunhão com tua palavra aberta. Fala-nos ao coração, muda-nos mediante contemplação de Cristo. Esperamos em ti, Senhor. Habilita-nos, socorre-nos. Confiamos em teu precioso nome e nele oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O testemunho de Deus, Jesus Cristo e este crucificado. Paulo repete aqui a mesma expressão que nós já vimos em 1 João capítulo 5, quando por duas vezes é dito que o testemunho de Deus é aquele que ele dá acerca do seu Filho. Então a encarnação do Verbo de Deus significa que tudo o que Deus tinha para testemunhar a respeito de si, a respeito de seu eterno propósito, a respeito da razão do universo e da vida, enfim, de todas as coisas, estava centrado em seu Filho.
E ele é o veículo do testemunho absoluto, final, completo de Deus, como já lemos várias vezes esses dias e citamos Hebreus capítulo 1. Nós vamos seguir então com esses eventos críticos na vida do nosso Senhor. Já examinamos até a transfiguração. São 4 eventos até aqui, ainda temos mais outros 4. Cada um dos que vimos expõe a vida de nosso Senhor em 33 anos, sendo que a encarnação marca então esse início de sua vida humana, Verbo encarnado de Deus. 30 anos depois nós temos a segunda crise, o batismo e todo o seu significado que já vimos. Em seguida, a tentação e todas as suas implicações. Em seguida, a transfiguração e também todas as suas implicações. Há um detalhe ainda de passagem que não comentamos pela manhã sobre o 4º evento estudado, a transfiguração. Lucas registra apenas ele, que naquele momento em que Moisés e Elias se apresentaram ao lado de Nosso Senhor, naquela grande visão, eles conversavam com ele a respeito do seu êxodo, que ele deveria cumprir em Jerusalém, ou a sua saída que ele deveria cumprir em Jerusalém. É um termo muito importante que Lucas usa no seu capítulo 9, porque nos diz que o assunto dessa comunhão entre Moisés, Elias e o Senhor Jesus era a cruz. Nosso Senhor conversava com Elias e Moisés, de alguma forma explicando a eles que o seu êxodo iria cumprir em Jerusalém. Ou, em outras palavras, falando com eles a respeito da sua missão messiânica. Quantas implicações nesse monte da transfiguração. Como falamos, Nosso Senhor, ao invés de subir dali pelos seus próprios méritos ao trono de glória, porque ele já era o varão aprovado por Deus, ele toma uma decisão que corresponde àquela que, como filho de Deus, ele já havia tomado na eternidade passada. Apocalipse 13 diz que o sangue do Cordeiro foi conhecido desde a fundação do mundo. E Pedro vai ainda mais longe, na sua epístola, capítulo 1, 1 Pedro, que esse sangue, com efeito, foi conhecido antes da fundação do mundo, antes dos tempos, mas foi manifestado agora por amor de vós, desde a fundação do mundo, antes de todos os tempos. Quando isso aconteceu? Quando não havia nada e ninguém. O Deus triuno consigo mesmo, numa comunhão bendita de satisfação, plenitude e glória, não precisando de nada, de ninguém, de coisa alguma. Então o Filho se apresenta no conselho eterno da Trindade com uma decisão. A decisão do Filho é que ele seria cordeiro, para que o eterno propósito do coração de seu Pai fosse levado a cabo. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a razão dessas palavras de Paulo, irmãos. Então, meditar nas glórias do nosso Senhor Jesus, em particular nesses 8 eventos críticos, são para nós uma sublime ocupação. E não será em 3 dias de conferência que nós poderemos ter profundidade nesse assunto tão denso. Então que o Senhor abra o nosso apetite espiritual e nos leve às Escrituras, para nós lermos de novo todos esses relatos. Leia o Evangelho de Lucas cuidadosamente, porque é ele sim, é ele, dentre os 4, que vai dedicar mais tempo à humanidade do nosso Senhor Jesus, como vimos. Uma humanidade mansa, pobre e gentil. A humanidade do Redentor. E então vamos entender as palavras de Paulo.
o companheiro tão chegado de Lucas, quando Paulo vai escrever: ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que então nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, diz Paulo, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Hoje então, com a ajuda do Senhor, vamos dar o 5º passo e vamos ao Getsemane. Nós falamos, irmãos, já que essa crise do Getsemane, ela é tão particular e numa hora tão decisiva que o senso do nosso coração ao nos aproximarmos desses textos sobre o Getsemane não é outro, senão tirarmos as sandálias de nossos pés. Porque estamos pisando um terreno tão obscuro, uma transação tão santa entre o Pai eterno e o Filho eterno. Entre aquele que disse aquelas palavras: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Que tipo de compreensão nós temos dessas coisas? Nunca chegaremos ao final. Teremos certamente uma eternidade sem fim, inesgotável, para aprendermos um pouco mais do significado desses assuntos. Não tenha dúvida, nós o aprenderemos por toda a eternidade. Porque o cordeiro que nós contemplaremos é o cordeiro como que recentemente imolado. Nas palavras de João, em Apocalipse 5, lembra-se? Foi esse que João viu, historicamente falando, em torno de 60 anos depois da sua morte e ressurreição. Um cordeiro de pé, no meio do trono, como que recentemente imolado. João viu que o sangue do cordeiro, diante de Deus, sempre é fresco. E assim nós teremos esse cordeiro de Deus, nosso cordeiro, para contemplarmos por toda a eternidade. Por isso, irmãos, esse ambiente futuro na sua presença será cheio de tanta adoração. Como se nós estivéssemos, na linguagem aqui do tempo e humana, abrindo um tesouro em cada dia eterno, deslumbrando-nos, 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 sem fim. Cristo de riquezas insondáveis. Então, quando nós chegamos ao Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. Aquele que é incenso para as narinas do Pai, também é essa azeitona, que agora foi para esse lugar onde era prensada, e então dela pudesse fluir esse óleo. Esse óleo seria derramado 50 dias depois, no Pentecostes. Então o Senhor vai ao Getsemane. E nós vamos buscar seguir alguns passos dessa 5ª crise, evento crítico do nosso Senhor Jesus. Então vamos, em primeiro lugar, abrir um verso no Salmo 22. Nós já lemos 2 versículos nesse Salmo, que tem a ver com o nascimento do nosso Senhor. Nós já lemos, em reuniões passadas, os versos 9 e 10. Vamos lê-lo mais uma vez, apenas para termos um pouco do contexto. Salmo 22, o chamado Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do Senhor na cruz do Calvário. Como alguns sugerem, nosso Senhor provavelmente tenha recitado todo esse salmo enquanto estava na cruz do Calvário. Então no verso 9 ele diz: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Agora o próximo verso, o verso 11, parece ter uma relação direta com o Getsemane. Versículos 9 e 10, uma relação direta com a manjedoura, como vimos. Não havia lugar para eles na hospedaria,
Sua mãe o enrolou com faixas e deitou na manjedoura. A confiança do Verbo encarnado estava posta completamente naquele que era o seu Deus. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Agora o versículo 11 parece ter uma relação tão estreita com Getsêmani, pois na sequência então é dito: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Amados irmãos, quando nós vemos o registro de Marcos, confira Marcos capítulo 14, a partir do verso 70, nós sabemos que é Pedro, o apóstolo, quem está por trás do Evangelho de Marcos. Não temos tempo agora para explicar por quê. Ali há palavras técnicas, absolutamente técnicas, de pescadores, e há informações que somente um discípulo chegado ao Senhor poderia dá-las. E nós sabemos que quem está por trás do Evangelho de Marcos não é João, não é Tiago, mas definitivamente é Pedro. A relação de Pedro com João Marcos era estreita, porque a relação de Pedro com Maria, mãe de João Marcos, era estreita, segundo o livro de Atos. Então, todas as informações que João Marcos recebe são informações de Pedro. É João Marcos que vai registrar que quando Pedro negou o Senhor, ele não apenas negou, mas ele amaldiçoou, ele praguejou. Pedro conhece bem sua própria experiência, e sem dúvida alguma, é ele quem passa essa informação para Marcos, e é Marcos quem registra. E muitos outros detalhes mais. Então, quando nós chegamos ao Getsêmani, conforme registrado em Marcos 14, nós vemos que o nosso Senhor se distancia dos seus discípulos, como um tiro de pedra, e vai orar. E deixa atrás de si Pedro, Tiago e João. Por que o Senhor os leva ao Getsêmani? Nosso Senhor é homem. E Ele busca em seus 3 companheiros, os mais íntimos, aqueles que pudessem vigiar com Ele. Companheiros espirituais. Então Ele se afasta deles e vai orar. Então é Marcos, e unicamente Marcos, quem registra, que quando o Senhor retorna dessa sua oração, agonizando diante de Deus, Ele vem aos seus discípulos, e então Marcos vai dizer: e disse a Pedro. Os outros evangelistas não vão citar o nome de Pedro, porque é Pedro que sabe que isso foi dito a ele. Então, o que ele disse a Pedro? Simão, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Simão, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O texto que nós lemos em Salmo 22:11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Nem mesmo esses 3 companheiros que o Senhor buscou para essa hora tão terrível, Ele pôde encontrar neles amparo algum. Ele iria viver uma hora diante do Pai tão única, que nenhum dos seus companheiros, então, poderia participar. Ainda se seguirmos o sentido do Getsêmani, amados irmãos, creio que nós podemos aproximar dele, só aproximar, da seguinte maneira. Quando estudamos a vida do nosso Senhor Jesus, há 2 pilares que governavam essa vida humana, 2 pilares santos. Por um lado, o que ele tinha no coração como seu primeiro pilar? A vontade de Deus. Ele disse assim, como registrado em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Foi profetizado sobre ele em Isaías 53, que a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos. Não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tantos exemplos nós temos, que esse é o primeiro fundamento da vida de nosso Senhor. Ele veio para cumprir cabalmente o que Deus Pai tinha no seu coração. E nós sabemos o que Deus Pai tinha no seu coração. E Ele veio para realizar essa vontade, e não abriria a mão dela, e nunca abriu. Mas há um outro pilar, o segundo pilar.
como que duas pernas, muito bem equilibradas. Sobre essas duas pernas ele andou. A primeira, fazer a vontade de Deus a todo custo. Mas havia um outro pilar. E esse pilar é sempre, sempre vendo a face de Deus, seu Pai. E vendo a face de Deus, seu Pai, ele suportaria tudo. Ele suportaria traição, ele suportaria negação, ele suportaria o abandono de todos, finalmente, como vimos. Mas há algo que ele não suportaria: perder de vista a face de seu Pai. Então, irmãos, esses dois pilares na vida de nosso Senhor nunca se apartaram. Pense sobre isso. Ele sempre fez a vontade do Pai nos mínimos detalhes. E ele também sempre viu a face gloriosa do Pai, obedecendo ao Pai e vendo a face de satisfação do Pai, fazendo a vontade do Pai e contemplando a glória da face do Pai. Mas agora, no Getsemane, chega um momento em que o Senhor tem que fazer uma opção. Para que ele continue fazendo a vontade do Pai, ele teria que perder de vista a face do Pai. Porque agora fazer a vontade do Pai e ver a face do Pai, que antes andavam juntas, entram em rota de colisão. E ele terá que optar. Se ele se apegar a não perder de vista a face do Pai, ele não poderá cumprir a vontade do Pai. Porque para cumprir a vontade do Pai, aquele que não conheceu o pecado seria feito pecado por nós. E quando ele fosse feito pecado, não havia outra opção, senão o Pai virar o seu rosto dele. Então ele teria que dizer a primeira expressão do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Há duas maneiras de nós dizermos por que a Deus. Nós podemos dizer por que a Deus com os punhos cerrados, em um ato de não aceitação, ou nós podemos dizer por que a Deus com as mãos abertas. E foi assim que o nosso Senhor disse por que na cruz do Calvário. Porque ele sabia o porquê. Ele está dando o seu grito de dor, porque ele está perdendo de vista a face a qual ele contemplou desde toda a eternidade. Pouco antes do Getsemane, na oração que só João registra, no capítulo 17, é dito assim no verso 5: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, que glória é essa? Como será que nós poderíamos denominar essa glória? Tão santa e tão sublime. Vamos ousar fazer isso. E vamos chamá-la de o abraço eterno da Trindade. Essa é a glória. Senhor Jesus, como Filho, vivia num abraço eterno, indissolúvel. Quem poderia infiltrar nesse abraço? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Num abraço eterno e santo, cheio de satisfação, de plenitude. E agora o Senhor Jesus está a poucas horas do Getsemane e poucas horas da cruz. Então ele diz: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, queridos irmãos, creio que nos aproximamos do sentido do Getsemane quando nós vemos esses dois pilares. Por que o Senhor se agonizou? Será que ele tinha apenas medo e temor das aflições físicas? Creio que sem dúvida isso estava envolvido. Porque, irmãos, se nós conhecemos os cânticos do servo, onde também não podemos gastar tempo agora, mas vai aí a citação para você. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53. Se você conhece os cânticos do servo, que prefiguram nosso Senhor Jesus, você vai ver as profecias sobre o sofrimento do Messias, do servo sofredor. E lá é dito que eles arrancariam os seus pelos, e a palavra ali é barba.
Arrancar a barba no contexto em que nosso Senhor viveu significa afronta, desprezo, porque a barba em um homem tinha um sentido de honra. Ofereci minha face aos que me arrancavam as barbas, vai dizer Isaías. É dito no capítulo 52 de Isaías que o seu aspecto estava muito desfigurado. Qual é a ideia exata? O seu semblante estava muito machucado. Então, amados irmãos, essas figuras que representam nosso Senhor na cruz, com uma gota de sangue escorrendo no seu rosto, são tão inadequadas. Porque Isaías disse que o seu semblante estava muito machucado. Mais do que o dos outros filhos dos homens. E na sequência, no capítulo 53, é dito que olhámo-lo, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Quando colocaram aquela coroa de espinhos em sua cabeça, despiram sua túnica e vestiram nele um manto escarlate. E colocaram em sua mão um caniço e diziam: salve, rei dos judeus. Em um ato de extremo escárnio, quem estava ali, debaixo daquela coroa e com aquele caniço na mão, é o Senhor dos senhores. É aquele que sem Ele nada que foi feito se fez. É aquele, como nós falamos, que com um gesto de sua mão, mais de 12 legiões de anjos, desembainhando suas espadas e vindo ao socorro do servo sofredor. Mas como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Então, no Getsêmani, sem dúvida, o Senhor contemplava esses sofrimentos vindouros. Mas, amados irmãos, o que agonizou o seu coração foi que ele sabia que na cruz do Calvário, aquela face, aquele rosto, não seria visto. Oh meu Deus, Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nosso Senhor no Getsêmani, vamos seguir alguns outros textos. Ele poderia ter sofrido um colapso, e ali mesmo no Getsêmani, no que concerne a sua vida humana, ele ter tido uma síncope, e ali mesmo ter desfalecido. Então, sabe como ele ora? Consulte Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, Hebreus 5, 7. Não perca esse verso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Então ele ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Onde foi isso? Há basicamente um consenso em todos os eruditos bíblicos que isso aconteceu definitivamente no Getsêmani. Forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas, escute bem, a quem o podia livrar da morte. Mas aqui, irmãos, nós temos um problema. Se nós acharmos que o Senhor Jesus orou no Getsêmani para ser livrado da cruz, nós estamos em uma completa incoerência. Porque nosso Senhor Jesus, é descrito dele em João 12, João capítulo 12, João descreve que quando ele falou que aqueles que o serviriam estariam com ele onde ele estava, após ter dito: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto, ele disse assim, João 12, agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele pergunta, e como ele responde? Mas precisamente para isto eu vim, para esta
ora. Ele estava muito claro. Então, no Getsemane, ele não ora para ser livrado da cruz. Não torne o Senhor incoerente com a sua missão, sua determinação e seu propósito. Então, pelo que ele ora? Então, nós temos aqui duas opções que eu penso que tiramos proveito das duas. E as duas precisam caminhar paralelamente. Primeira opção. Nosso Senhor pediu socorro espiritual, como homem que era, para que ele não tivesse um colapso ali mesmo no Getsemane. Irmão, por acaso você já viu o relato de alguém suando gotas como de sangue? Grandes gotas caindo sobre a terra, como vai dizer Lucas, você já ouviu? Há um livro esgotado há muitos anos, aqueles que o têm são privilegiados. Eu tenho um livro desse, inclusive, original, graças ao Senhor. Muito antigo, se você abrir tem que pôr uma máscara. E ele chama Os Sofrimentos de Cristo segundo o Cirurgião. Creio que talvez esteja disponível em PDF, se alguém fez foto desse livro para disponibilizar. Os Sofrimentos de Cristo segundo o Cirurgião. E um cirurgião francês, muito capaz, ele vai descrever os sofrimentos físicos de Cristo nesse livro. Então, essa dilatação desses vasos mínimos capilares da fronte, a ponto de esse suor se tornar vermelho, o suor se misturando com as hemácias, que por causa dessa grande dilatação de vasos mínimos, então as hemácias encontram lugar para passar por essa parede dos capilares. Então esse sangue se mistura com o suor. E no caso da citação de Lucas, gotas caindo sobre a terra. Isso significa que esta vida está à beira de um colapso. Então é dito em Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele oferece orações e súplica, com lágrimas, àquele que o podia livrar da morte. Uma das possibilidades. Nosso Senhor pediu o socorro espiritual ao seu Pai, para que o Espírito Santo o fortalecesse. Agora precisamos de Hebreus 9, 14, que vai dizer que foi pelo Espírito eterno que ele se ofereceu sem mácula a Deus. O mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré para o seu ministério, sustentou Jesus de Nazaré, até que ele fosse pendurado no madeiro, como ele havia dito também em João 12, e atraísse todos a si mesmo. Então ele não morreria no Getsemane. Ele teria que ser levantado da terra, como estava predito, e inclusive pelos profetas. Ele seria pendurado no madeiro maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então essa é a primeira real possibilidade. O Senhor orando para ser livrado da morte no Getsemane e de um colapso. Segunda possibilidade. Atos capítulo 2, talvez seja bom abrirmos esse texto. Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando no Pentecostes, para você conferir aí, e cita o Salmo 16, é dito assim, Atos 2, 25. Essa é uma citação do Salmo 16. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Já falamos que esse versículo é tão importante, ele é messiânico de Davi, no Salmo 16, apontando para o Messias e dizendo qual era o segredo de sua vida humana, para ele viver como ele viveu. É este aí. Diante de mim sempre via o Senhor. Mas agora no Getsemane, como dissemos, ver o Senhor e fazer a vontade do Senhor não poderiam mais andar lado a lado. O Senhor teria que fazer a sua opção. E a opção dele foi perder de vista a face do seu Pai. Então o texto segue, verso 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte,
e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Verso 27. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então essa é a segunda possibilidade no Getsemane. E como nós falamos, não temos por que não colocar as duas juntas. Que nosso Senhor pediu socorro para que ali mesmo ele não tivesse essa síncope. Em segundo lugar, o Senhor já orava para que então a sua alma não fosse deixada na morte. Baseado na sua confiança na profecia do Salmo 16, em que isso foi dito claramente. Ou seja, ele entraria na morte, experimentaria a morte, mas finalmente seria livrado da morte. Compreendeu? Em que sentido? Sua alma não seria deixada na morte. E Pedro vai usar esse texto exatamente para isso aqui em Atos 2, porque Pedro está dizendo, ele rompeu os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Então, creio que podemos, com a ajuda do Senhor, nos aproximar do sentido do Getsemane, quando nós meditamos essas duas coisas maravilhosas. Mas ainda precisamos fazer mais. Nós vamos buscar, mesmo que rapidamente, 3 pares de palavras, todas do Getsemane. Então prepare sua Bíblia aí para nós fazermos isso. E nós vamos ver 6 palavras que são exclusivas do Getsemane. E aí fica para você o estudo dessas palavras na língua original e o que elas significam. Vou trazer algumas ideias, se você pode continuar a sua pesquisa. Maravilhosa pesquisa. Não faça uma pesquisa intelectual. Tome sua Bíblia, dobre os seus joelhos e estude esses versículos e contemple o seu Senhor no Getsemane. 3 versículos, 2 palavras para cada versículo. Então vamos lá. Primeiro, vamos a Mateus, capítulo 26, verso 38. Mateus 26, verso 38. A narrativa do Getsemane segundo Mateus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Temos 2 expressões aqui já. A primeira é a palavra para profundamente triste. A segunda é essa palavra para o até a morte. Então ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Então vamos examinar um pouco essas palavras. Primeiro, a palavra para alma profundamente triste, a ideia é de oprimida. A alma do Senhor estava oprimida no Getsemane, diante da perspectiva vindoura, a separação da face do Pai. Essa é a primeira palavra. A segunda, ou até a morte, a ideia envolvida aí. Ainda há algo mais sobre a primeira palavra, oprimida. Strong, o conhecido erudito bíblico, autor da concordância de Strong, talvez a melhor delas, a respeito de estudo de palavras. Strong diz assim: essa palavra profundamente triste, ou oprimida, como já dissemos, aponta para a ideia de que o Senhor estava sobrepujado pela tristeza. Sobrepujado pela tristeza, assim como pelo sentimento da proximidade da morte. Primeira palavra. A segunda palavra, a expressão então para até a morte, como vemos aí nesse versículo. A ideia, uma profunda e indescritível angústia e dor. Até a morte. Uma profunda e indescritível angústia e dor. Vamos para o segundo par de palavras. Agora a narrativa de Marcos, capítulo 14, do Getsemane. Marcos 14, verso 33. Como Marcos registra o Getsemane. Verso 33, Marcos 14. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. Frase grande, mas é uma palavra no grego. Uma só.
traduzida por começou a sentir-se tomado de pavor. E o sentido dessa palavra, totalmente espantado e assombrado. Totalmente espantado e assombrado. Ainda, golpeado pelo terror. Então a nossa conclusão, irmãos, humanamente falando, é claro, já que o nosso Senhor Jesus, lembre-se, abriu mão do uso dos atributos divinos. Ele só fez uso de seus atributos divinos como Filho de Deus em ocasiões específicas, escute bem, segundo a vontade do seu Pai e para atender necessidades de outros sempre. Ele nunca fez uso de atributos divinos para servir-se. Não transformou pedra em pão, não acudiu necessidades e tantas que ele teve em tantos aspectos, não usou poderes divinos quando estava sendo açoitado, escarnecido, crucificado, agonizando no Getsêmani, nada. Porque se ele fizesse isso, nós não poderíamos ter um Redentor adequado. Porque ele estaria usando poderes que nós, os seus irmãos, que ele iria redimir, não podemos usar. Compreendeu? Então ele nunca usou poderes divinos para servir-se. Então, quando nosso Senhor chegou a esse ponto do Getsêmani, podemos dizer, o terror da paixão que viria superou as suas expectativas, em termos de experiência. Quando o Senhor finalmente chega ao Getsêmani, ele está à sombra da cruz. Então, o terror que significava para ele o perder de vista a face de seu Pai, superou suas expectativas. Por isso essas palavras são tão fortes. Espantado, aterrorizado, golpeado pelo medo, assombrado. E todas essas palavras importantes que os eruditos vão nos ajudar a entender o sentido delas. Vamos seguir. A próxima palavra nesse mesmo verso, 33, diz, não só tomado de pavor, começou a sentir-se tomado de pavor, mas há uma palavra a mais, e de angústia. A palavra para angústia aqui é pesar, uma consternação profunda e uma grande agonia. Há um erudito bíblico muito conhecido, e as obras dele são muito especiais, de muita ajuda, Lightfoot. E Lightfoot diz assim sobre essa palavra, angústia, desse versículo 33. Ele estava como que fora de si. Estava como que fora de si. Como que num êxtase. Atordoado. Escute o que mais ainda sobre essa palavra, angústia, agora de novo, Strong vai dizer, preste atenção. Há 3 palavras no Novo Testamento para depressão. No grego, 3 palavras que podem ser usadas para depressão. Essa palavra traduzida aqui para angústia é a mais forte delas. Das 3, a mais forte. Então essa angústia do Senhor é uma palavra para uma depressão profunda. E aí vamos para o último par de palavras. Agora, em Lucas. Lucas 22. O relato de Lucas, do Getsêmani, verso 44. Lucas 22, 44. E estando em agonia, está aí a primeira palavra, orava mais intensamente. Está aí então a outra palavra, para orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra para agonia, a ideia, batalhas e emoções mentais severas. Batalhas e emoções mentais severas. E a palavra para esse orava mais intensamente. Especificamente para a expressão mais intensamente. Também é uma palavra na língua original, e a ideia é
ardentemente e também fixamente. Não havia mais nada como objetivo de oração do Senhor no Getsêmani, senão a sua morte. Essa era a sua consideração. Então orava fixamente e orava ardentemente. Então aqui nessa versão foi traduzida para mais intensamente. Agora, irmão, se você anotou aí, medite sobre essas 6 palavras. Com reverência e joelhos dobrados diante do Senhor, para que contemplemos algo mais do significado das suas angústias no Getsêmani. Agora, queria citar aqui um testemunho, em particular para o encorajamento dos mais jovens. Quando nós éramos jovens, não faz tanto tempo assim, minha esposa e eu, estávamos numa conferência e ali estava um irmão que cooperou na China com a obra do Senhor. E esse irmão foi dar, então, no final do período de conferência, um testemunho, depois de muita luta, para que ele falasse algo a respeito dele. Todo o encargo do seu coração era ministrar sobre os sofrimentos do Senhor. Mas, finalmente, ele cedeu e foi falar um pouco da sua experiência quando foi para um campo de trabalho forçados, na China, durante o período da Revolução Comunista. Ele era um professor, provavelmente de um seminário, de uma escola bíblica, e ele foi arguido pelos oficiais do sistema. E ele foi chamado, então, a essa arguição, como professor que era de Bíblia. Então foi dito a ele assim: você pode continuar pregando a palavra, mas você precisa pregá-la assim. Quando você falar sobre Lucas 15, você vai dizer que o filho pródigo é o proletariado e o novilho cevado é o sistema comunista. Então, esse servo do Senhor disse: eu não posso pregar isso, porque essa não é a palavra do Senhor. Então, ele foi recolhido dali para um ônibus e para um campo de trabalhos forçados. Nem voltou à sua casa. Quando ele entrou nesse ônibus, ele observou as pessoas que estavam ali no ônibus. E eram aquelas pessoas que o sistema comunista recolhia da sociedade. Havia ali ébrios, prostitutas, vagabundos, ladrões, no mesmo ônibus. E ele estava ali observando aquelas pessoas. E ele fez uma pergunta ao seu Senhor. Ele disse: Senhor, o que eu estou fazendo nesse ônibus com essas pessoas? Então ele disse que o Senhor respondeu a ele assim, uma frase de Isaías 53, 12. Ele foi contado com os transgressores. Então esse irmão disse a nós, jovens na época, que essa palavra do Senhor o sustentou 22 anos em um campo de trabalho forçado na China. A cada manhã ele acordava com essa palavra do Senhor em seu coração. Ele foi contado com os transgressores. Quando ele chegou a esse campo de trabalhos forçados, foi dito a ele assim: ninguém sobrevive aqui mais de 6 meses. Você vai começar a inchar do seu pé até o seu abdômen. Era um campo de plantação de arroz, onde eles dormiam ao relento, debaixo de moitas de bambu. Você vai começar a inchar, e esse inchaço vai subindo pelo seu tornozelo, seu joelho. Quando ele chegar no seu abdômen, você morre. Ninguém sobrevive nesse campo mais de 6 meses. Nosso irmão permaneceu ali 22 anos. E nós tivemos o privilégio de ouvi-lo e ouvir o seu testemunho durante esse encontro. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Ele experimentou o que significa o poder da vida de ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, amados irmãos, quanto encorajamento nós recebemos dessa vida preciosa. Se nós tivermos que passar períodos difíceis antes que o nosso Senhor Jesus venha, qual é a nossa confiança? Se tocarmos alimentos,
arrumarmos um sítio no meio do mato, qual é a nossa confiança? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és, meu Deus. O Salmo 62 inicia assim: em ti, ó Deus, espera minha alma silenciosa. De ti vem a minha salvação. Em ti espera minha alma silenciosa. Ah, irmãos, não há silêncio mais corajoso nesse universo do que o silêncio do Verbo encarnado de Deus, diante daqueles que o escarneciam, batiam com um caniço em sua cabeça. Se nosso Senhor dissesse chega, basta, tudo estaria resolvido. Mas nenhum basta saiu de seus lábios. Por quê? Porque ele era o cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Ele não abriria a sua boca. Que nós possamos contemplar os sofrimentos do nosso Senhor. Pedro vai dizer que se nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, na sua glória nos alegraremos exultando. E se nós sofremos como cristãos, não nos envergonhemos disso. Antes glorifiquemos a Deus com esse nome. Antes Pedro tinha aquelas bravatas de coragem diante do seu Senhor. Um covarde, numa roupa de corajoso. Quando o Senhor o levou ao fundo do poço, ele negou o Senhor, saiu, chorou amargamente. Podemos dizer que o corpo de Pedro agora bateu no fundo do poço. Não havia mais nada, nada, nada. Ele teve que dizer: eu vou pescar. O que ele podia fazer? O discípulo do Senhor, que disse que Cristo é anátema, maldito, reprovado, não conheço esse homem. Ele só poderia voltar ao que ele sabia fazer. Mas lá naquela manhã estava alguém na praia que ele no momento não reconheceu e que olhou para aquele barco mais ou menos a 90 metros dele e disse: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles tiveram que dizer: nada, porque eles estavam fora dos propósitos e caminhos do Senhor. Então aquele que deitou a cabeça sobre o peito do Senhor reconheceu aquela voz daquele homem na praia e disse: é o Senhor. E aquele é o Senhor desesperou o coração de Simão. E Simão não pôde esperar nem aquele barco chegar na praia. Ele estava desnudo, cobriu-se rapidamente e se lançou na água. Então ele nada até na praia à frente do barco, e quando ele chega lá ele vê um braseiro. Há 2 braseiros únicos, apenas. 2 vezes essa palavra braseiro aparece em João. O primeiro braseiro estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Simão havia negado o Senhor. O segundo braseiro está na praia, depois do Senhor ressurreto. O Senhor quer levar a mente de Simão para o primeiro braseiro, onde ele disse: Jesus é anátema, eu não conheço esse homem. Então o Senhor chama a memória de Pedro, lembre-se, e pela primeira vez Pedro nada fala, porque agora ele está exterminado. E então ele vê uma cena maravilhosa, pescadores profissionais pescando no Lago de Genezaré, na madrugada. Nada apanharam. Então lançaram aquela rede, 153 grandes peixes. Pedro se joga no mar, vê o braseiro, e no braseiro havia peixes, e havia também pão. O que o Senhor está dizendo? Que apesar da infidelidade deles, ele ainda busca companheiros. Então ele diz para Pedro: traze alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Ora, irmãos, eles não apanharam nada.
Quem fez talvez um gestozinho assim, se necessário, foi nosso Senhor mandando para a rede deles 153 gordos peixes. Mas o Senhor é tão condescendente que Ele diz: tragam alguns dos que vocês apanharam. Então você sabe que Pedro é o primeiro que tomou atitude lá. Veja lá em João 21. É ele quem vai ao barco, puxa a rede. Imagina como esse Pedro era forte, né? 153 peixes é uma rede muito pesada. E Pedro traz essa rede até ali e leva alguns dos peixes que eles acabaram de apanhar. O que isso significa? Senhor Jesus, apesar deles, ainda busca cooperadores. Então ele vai dizer 3 vezes: Simão, tu me amas, Simão, tu me amas, Simão, tu me amas. Que texto maravilhoso. A condescendência mansa e gentil do nosso amado Senhor. Tudo isso por quê? Ele não tinha, amados irmãos, nenhuma expectativa nos homens. Ele chamou companheiros de oração, ele pediu para vigiar com eles, mas ele sabia, João 2, ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, esse é nosso Senhor no Getsemane. Que precioso Redentor nós temos. Há um lindo cântico que se chama Amor Fiel. Você conhece? Do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor, superior. Pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. O alto trono era seu. Dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Que maravilha, irmãos. A próxima estrofe diz: rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Salvou-me. Glória ao nome seu. Então ele conclui dizendo: enquanto aqui viver, direi das maravilhas desse amor. Por fim com ele estarei, provando uma graça superior. Oh, que prazer seu rosto ver. Prostrado renderei fiel louvores. Glória ao nome seu. Ah, irmãos, nós só podemos admirar nosso Senhor. Sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu o seu coração. Getsemane. Que o Senhor abra os nossos olhos. Nosso Redentor é admirável. Nada disso era uma necessidade pessoal para ele. Como nós falamos, desde o seu nascimento, se a cidade de Davi soubesse quem estava dentro daquele ventre. As estalagens, os melhores quartos tinham que ser desocupados. Belém e Efrata recebeu o Rei dos Reis, mas ele teve que ser enfaixado e deitado numa manjedoura. Bendito Salvador. Getsemane fala da sua profunda condescendência e humildade. Vamos seguir um pouco mais. Vamos falar um pouco da morte do Senhor. E aqui nós concluímos por hoje. E vamos buscar a direção do Senhor para ver para onde seguimos amanhã. Nosso encargo inicial, estávamos sem dúvida, falamos já no primeiro dia, abertos ao Senhor para que Ele nos conduzisse e confirmasse. Havia uma intenção de falarmos algo sobre o testemunho corporativo de Deus, que é a igreja, Cristo e a igreja.
Mas de alguma maneira parece que o Senhor está nos retendo nesse assunto do Redentor. Então vamos buscar a sua direção para ver qual a sua vontade amanhã para nós. Ainda temos mais 3 passos: a morte, a ressurreição e ascensão e entronização juntos, como colocamos. Então vamos dar o último passo por hoje, a sua morte. Os textos estão aí nos evangelhos. Leiam os textos de novo, com seus joelhos dobrados, em contemplação ao nosso maravilhoso Redentor. Leia os textos da sua morte. E nós vamos destacar aqui alguns aspectos. Primeiro, o açoitamento que aqueles soldados infligiam sobre o condenado à cruz eram tão violentos, porque não eram açoites disciplinares, compreende? Não eram açoites corretivos. Os judeus, por exemplo, açoitavam com varas. Paulo foi 3 vezes fustigado com varas. 1 de açoites menos 1. Lembra do relato de Paulo? Eram açoites disciplinares. Não era para matar o israelita. Mas quando alguém era condenado, criminoso, à crucificação, os açoites dos soldados eram tão violentos. Se aquela vida fosse exterminada ali, o assunto estava resolvido. Não precisava nem levá-lo à cruz. O chicote usado era chamado de flagrum, um pedaço de madeira com tiras de couro. E nas tiras de couro eram presos nas suas pontas pedaços de metais ou pedaços de ossos. Então, quando esse chicote atingia as costas do indivíduo, do criminoso, eles rasgavam tão profundamente que os ossos eram expostos. Então o açoitado entrava em profunda hemorragia, desidratação. Por isso nosso Senhor disse na cruz: eu tenho sede. Não apenas no sentido espiritual do que isso significa, mas literal. O Salmo 22, que é o Salmo da cruz, diz que a sua língua se apegava ao seu paladar. A ideia é o céu da boca, seca, seca e seca. Tenho sede. Quem disse tenho sede? A fonte de águas vivas. Amados irmãos, nosso Senhor, quando Ele encontrou a mulher samaritana naquele poço de Jacó, é a única ocasião do relato bíblico em que a fonte vai atrás da sede. Você já pensou nisso? Todas as vezes na história humana é a sede que vai buscar a fonte, o sedento que vai à fonte. Mas o Senhor viu tão profunda sede no coração daquela mulher que a fonte foi em direção à sede. Ele é a fonte de águas vivas. Na cruz, essa fonte teve que dizer: eu tenho sede. E então, Isaías capítulo 50, versículo 7, consulte essa referência, tão maravilhosa. Vai dizer que o Senhor ofereceu as costas aos que o feriam. Isaías 50, 7. E ofereceu a sua face aos que lhe arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e cuspiam. Escute bem. Fiz o meu rosto como um seixo. Aí está, Isaías 57. Sabe o que significa seixo? Pederneira. O que o Senhor está dizendo? Fiz do meu rosto uma rocha, uma pederneira, um seixo. Sabe o que isso significa? Ele não recuaria. Ele não hesitaria. Ofereci as minhas faces aos que me feriam, me afrontavam e me cuspiam, e fiz o meu rosto como uma pederneira. Amados irmãos, nossas almas, naturalmente falando, isso não tem nada a ver com pecado, preste atenção. A alma humana, natural, como criada por Deus, ela tem um encolhimento natural ao sofrimento. Isso chama instinto de autopreservação. Isso não é pecaminoso, isso é natural, compreende? Nosso Senhor Jesus tinha instinto natural de autopreservação.
Ele tinha alma. Então a alma se encolhe naturalmente diante do sofrimento. E nosso Senhor estava diante da cruz, com tudo que nós já compartilhamos até aqui. O que aconteceria com sua alma? Sua alma se encolheria diante do sofrimento. O que ele teve que vencer? Vencer o encolhimento natural de sua alma. E para fazer isso ele teria que tomar uma atitude, essa descrita em Isaías 50. Deliberadamente ele teria que oferecer. Salmo 129, 3, um outro verso maravilhoso. Salmo 129, 3, diz assim: diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Onde isso aconteceu? É claro que isso aponta para o sofrimento do servo do Senhor na linguagem do salmista, profética. Salmo 129, 3. Sobre os meus lombos, meu dorso, lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Esse foi o açoitamento de nosso Senhor. Então, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, como falamos, despiram sua túnica, colocaram um manto escarlate, um caniço, não um cetro, um caniço, escarnecendo dele: salve, rei dos judeus. E é dito que eles batiam com o caniço em sua cabeça, fazendo com que aquela coroa mais penetrasse em suas frontes. Como nós falamos em 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar sobre o significado do Evangelho, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse segundo as Escrituras é tão importante, porque os cânticos do servo, por exemplo, que citamos, há tantas referências à sua morte, cada uma delas seria cumprida. Veja o Salmo 22. Por água me deram vinagre, uma súcia de malfeitores me cercam, fortes touros de Bazã. Minha língua apega-se ao paladar. Que descrição no Salmo 22, Salmo da cruz, Salmo profético. Cristo morreu segundo as Escrituras. Que precioso, irmão. Mas o que significa sua morte? Nós abrimos aí Atos capítulo 2 e vamos pensar um pouco mais sobre ele. Quando Pedro cita a morte do Senhor, e aqui vamos já concluir. Quando ele fala sobre a morte do Senhor em Atos capítulo 2, nessa mensagem, a primeira pregação na história da igreja, ele vai dizer assim: vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Quem eles mataram? Eles mataram a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Por que o mataram? Porque ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, amados irmãos, a morte do Senhor Jesus, definitivamente, foi segundo um propósito eterno e administrada em cada detalhe pelo Deus eterno, segundo a palavra eterna, as Escrituras. Agora escute um detalhe para concluirmos. Só 3 vezes o Novo Testamento usa a palavra para reclinar a cabeça. 2 vezes nos Evangelhos, Mateus e Lucas. As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma vez em Mateus, uma vez em Lucas, falta uma vez, são só 3. Sabe onde está a outra? João 19, 30. É dito que o Senhor, na cruz do Calvário, quando ele disse: está tudo consumado, tetelestai, ele reclinou a cabeça, aí está a palavra de novo, e rendeu o Espírito. Irmãos, isso tem tanto significado, porque enquanto ele estava laborando na terra, o que ele teria que dizer? Ele teria que dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando ele
cessaria o seu trabalho? Quando? Quando ele cessaria o seu labor? Ali mesmo, na cruz do Calvário. Então ali, finalmente, o Filho do Homem poderia reclinar sua cabeça. E então, a morte não poderia ter lugar sobre ele. A morte não poderia vir sobre ele. Ele é o autor da vida. Então ele teria que inclinar a sua cabeça e render o seu espírito. Voluntariamente, ele teria que se entregar à morte. Ninguém tira minha vida. Eu espontaneamente a dou. Agora, irmãos, ele se entregou deliberadamente à morte, mas ele não se ressuscitou. Talvez esse seja então assunto para amanhã. Todos os textos do Novo Testamento vão dizer que ele foi ressuscitado, porque foi um ato de Deus o Pai pelo Espírito eterno. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 8. Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2. E muitos textos mais. Efésios capítulo 1. O poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele não se ressuscitou. Ele entregou a sua alma à morte. Numa confiança simples, no Salmo 16. Não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o corpo do nosso Senhor Jesus, esteja certo, ele não entrou em processo de desintegração. Ele não viu corrupção. Por quê? Porque ele é o santo de Deus. Porque o pecado nunca encontrou lugar nessa carne santa do verbo de Deus. Ao contrário, na cruz do Calvário ele foi como que coberto com o pecado. O pecado nunca adentrou a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nunca. O cordeiro foi coberto com peles de serpente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, o cobre, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nosso Senhor entra na morte, ele é como um estranho no ninho. Jonas no ventre do grande peixe, provocando uma indigestão tão grande que aquele peixe tem que vomitá-lo depois de 3 dias. Então, queridos irmãos, a morte do Senhor significa o triunfo do crucificado. Pelo menos em 5 contextos, essa palavra tetelestai é usada. Me permita muito rápido colocar isso para você, para a sua meditação, que creio será muito abençoada. Escute. Os comerciantes usavam a palavra tetelestai, que o Senhor usou na cruz do Calvário. Está tudo consumado. Uma palavra no grego, tetelestai. E essa palavra os comerciantes usavam. Quando uma dívida era feita, e a pessoa pagaria a prazo aquilo que ela comprou, negociou, seja o que for. Quando o pagamento era concluído, o credor, então, daria para aquela pessoa um documento escrito e nele constaria tetelestai, que significa está quitado, está pago. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças e nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravou-o na cruz. Então os comerciantes usavam, mas também os sacerdotes usavam, sejam judeus, sejam gregos. E a ideia, quando eles examinavam os sacrifícios, mesmo sacerdotes pagãos e também os sacerdotes judeus, eles teriam que dar um tetelestai, que significa é perfeito ou é adequado, porque um animal com defeito não poderia ser oferecido. Então aquele animal, quando recebia um tetelestai, significa é perfeito. Nosso Senhor usou essa palavra ao consumar sua obra, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Os artistas usavam essa palavra. Pense num pintor. O pintor terminava sua obra-prima, por exemplo, o seu quadro. Então ele se afastava daquele quadro, olhando aquela maravilhosa obra, e ele dizia, tetelestai. E ele dizia, ele está perfeito. Sabe o que Efésios tem para nos dizer? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
A palavra para feitura ali é poema, obra-prima. Quando o nosso Senhor disse tetelestai na sua morte, na cruz do Calvário, Ele estava contemplando essa pintura. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Bendito é seu nome. Mas também os atores usavam essa palavra. Interessante o uso dos atores. Quando eles tinham aqueles circos, aqueles teatros ambulantes naquela época, que conduziam as peças teatrais de cidade em cidade. Então, eles faziam as peças em atos. Então, fecha as cortinas, mais um ato, e fecha a cortina de novo, e mais um ato, até o ato final. Quando a peça era concluída, os artistas colocavam assim à frente do palco e diziam para a plateia, tetelestai. Significa, toda essa peça, esses atos estão consumados, a peça terminou. Irmão, todo o Velho Testamento é um ensaio de núpcias. O noivo não estava lá. Então, primeiro nós temos lá no Éden o cordeiro anunciado. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Primeiro ato. O cordeiro foi anunciado. Depois nós temos um segundo ato, em Êxodo 12, quando o cordeiro foi tipificado. Agora um animal era preso no 10º dia, molado no 14º, sangue nas portas e a carne comida na casa para deixarem o Egito. O cordeiro está tipificado, anunciado em Gênesis, tipificado em Êxodo, segundo ato. Aí vamos para o terceiro ato, e esse é Isaías 53. Agora o cordeiro não é só anunciado, não é só tipificado, o cordeiro agora é personificado e profetizado. Porque agora o cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores, é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então o cordeiro foi personalizado. Terceiro ato. Aí chegamos ao quarto ato. João Batista às margens do Jordão, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro está encarnado. Esse é o quarto ato. E aí chegamos agora ao quinto ato. O Cordeiro está na cruz. E ele vai dizer, ato final. Tetelestai. Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Se nós quisermos saber ali nos bastidores quais são os próximos atos, ali, depois desse tetelestai, sabe o que você vai achar? Você vai achar Apocalipse. Apocalipse, o anjo vai dizer para João, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que têm que suceder. Então João tem aquela visão do cordeiro assentado no trono. Que maravilha! Tudo por causa do tetelestai. Tudo está feito. Irmãos, que morte gloriosa. Amanhã nós vamos partir o pão juntos. Vamos adorar o Senhor, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Sua morte é motivo de júbilo para nós. Se ele não tivesse morrido. Ele morreu. E morrendo, ele lidou com absolutamente tudo que tinha a ver com o velho homem. Por isso ele é chamado de último Adão. Vamos deixar um pouco desse assunto para amanhã, se o Senhor permitir. E vamos pedir a ajuda do Senhor, e direção do Senhor, então, para ver se nós compartilhamos os dois últimos eventos críticos. Ressurreição e o significado dela. E não apenas ressurreição, mas de Betânia ele vai ser ascenso ao céu, de costas para Jerusalém e de frente para Betânia. Ascenso ao céu, que maravilha! E os abençoou. Então, para onde ele vai? Fica ali por cima das nuvens? Não. As epístolas vão dizer, assentado à destra da majestade nas alturas. Então, que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Continuemos com nossos corações fitos no autor e consumador da nossa fé. Lembra dos irmãos morávios? Lembra dos irmãos morávios? Acho que os irmãos aqui conhecem bem a história dos morávios. Que bom. Para que o cordeiro obtenha o fruto dos seus sofrimentos. Esse era o lema dos morávios. Lembra? Quanto a palavra do Senhor ganhou o coração daqueles jovens. Havia um morávio que queria pregar o evangelho no meio dos esquimós.
E ele foi conversar com Zinzendorf, o conde. E Zinzendorf diz, você pode ir, como todos aqui que têm tido encargo vão, só que você já sabe a regra. Nem um centavo te será dado, porque aqui nós não patrocinamos missionários. Você sabe muito bem. Você tem um encargo, é do Senhor, vá. E o Senhor vai te prover. Então, aquele jovem disse assim, eu vou partir amanhã cedo. Só vou te pedir uma coisa, Zinzendorf. Meus sapatos estão furados. Eu gostaria que você me desse um par de sapatos novos. E Zinzendorf disse, amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei na sua casa com um par de sapatos novos. E quando Zinzendorf chega, bate na porta dessa casa, o jovem não estava lá, e havia um bilhete. E no bilhete estava escrito assim, parti sem os meus sapatos. Porque não pude esperar que mais esquimós estivessem partindo sem conhecer o Senhor. Para que o Cordeiro obtenha os frutos dos seus sofrimentos. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o significado da sua maravilhosa cruz. Bendito é seu nome. Vamos orar, irmãos. Senhor, te suplicamos, continua falando ao nosso coração. Inquieta-nos com a tua palavra e, mais que isso, transforma-nos de glória em glória na tua própria imagem. Ah, Senhor, teu caráter é tão diferente do nosso. Pedimos ao Senhor que forme teu caráter santo nas nossas vidas. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Livra-nos de uma vida egocêntrica, de viver para nós mesmos, em nós mesmos, buscando nossos interesses. Ah, Senhor amado, mostra-nos tua face, para que nós possamos conhecer mais de tua bendita pessoa. Bendito Espírito Santo, ilumina-nos para conhecermos as riquezas do nosso Redentor. Entregamos a Ti as nossas vidas e a Tua palavra. Combina, Senhor, Tua palavra com as nossas vidas, porque queremos ser por ela transformados. Bendito, santo é o Teu nome. Nele nós oramos. Amém.